diálogos para discutir principalmente sobre a cidade, a discussão envolvendo diálogos para discutir toda essa transformação cidade, a urgente aí que a gente envolvendo tem que olhar sempre aí com diálogo, toda essa transformação. Então a ideia aí que a gente tem que olhar diálogo é promover mais esse debate, esse encontro. Então a ideia desse nosso diálogo é promover mais esse debate, chamar parceiros aí para ajudar a gente a pensar para frente ali, né? Chamar parceiros aí para ajudar a gente a pensar mais importante para frente ali, que a gente pode, o que está sendo feito e como acho que isso é o mais a gente pode até contribuir para esse debate. O que está sendo feito? E hoje a gente vai aí, a Marcela vai trazer para a gente contribuir para esse debate. Uma conversa, um diálogo sobre esses sistemas verdes, vai trazer para a gente na sala que já estava uma conversa, um diálogo sobre esses sistemas verdes, né? Estava aí na sala que já estava slides, vai conduzir o diálogo e para apresentar os slides, vai agradeço a presença da Marcela e eu queria falar um pouco aí da formação da Marcela, a presença da Marcela e queria falar um pouco aí da formação da Marcela. A Marcela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela USP, né, com mestrado em Engenharia Civil pela Unicamp, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela USP, com mestrado em Engenharia Civil pela Unicamp, pesquisadora do PSIC, Engenharia Ambiental, membro gestora do programa pesquisadora do PSIC, ela vai falar um pouco com a gente. A ideia é que a Marcela Ribeirão Menos 3, conversando com a gente, falar um pouco com a gente. A ideia é que a Marcela possa interagir conversando com a gente, apresentando e depois a gente possa interagir. E é isso, eu agradeço muito aí, Marcela, a sua participação. E aí eu vou passar a palavra para você aí, Marcela, a sua participação. Obrigada. E aí eu vou passar a palavra para você. Eu vou compartilhar uma tela. Obrigada. Eu vou compartilhar uma tela e aí vocês vão ver se tá tudo certo aqui, tá bom? Espera aí. Vamos ver aqui, ó. Compartilhar. Opa, vamos ver aqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela? Deixa eu ver. Em formato de apresentação? Sim. Sim, vocês estão vendo a minha tela? Deixa eu ver. Então, em formato de apresentação? O material que eu montei, tudo bem? Então vamos lá. Então, começa com a discussão dos corredores ecológicos, né? Conversar. E verdes, começa, né? E aí a gente vai chegar lá no ecológicos, né? Levantando questões que eu acho que é mais importante, né? E aí a gente vai chegar lá no final, melhorar os cenários que a gente acho que é mais importante, né? É importante só lembrar que corredor melhorar o cenário que a gente tem hoje, corredor verde, é importante só lembrar que corredor ecológico é um corredor verde, que propicia, né? Então corredor ecológico é um corredor sistemas, né? Ecológicos de forma geral, fauna, e pensando nos sistemas associados à fauna, ecológicos de forma geral, fauna. Normalmente quando eles acontecem nas cidades, eles são áreas que são extremamente vegetadas. Normalmente, quando eles acontecem na cidade, eles são áreas que são extremamente vegetadas. Conectividades. Então, um corredor verde tem um corredor de parques, é um corredor onde você tem essas conectividades. Só de quadras. Então, se você tem um corredor de parques, por exemplo, arborizado, ele pode ser chamado só de quadras ou sistema de lazer ecológico, né? Arborizado, ele pode ser chamado de corredor verde. Não é um corredor ecológico. Entenda esses dois conceitos. Tudo bem? Então, é importante que a gente faça essa entenda esses dois conceitos. Então, quando a gente lê, inclusive porque a legislação municipal que está em vias de ser aprovada, a proposta de grandes corredores ecológicos, legislação municipal que está em vias de ser aprovada, todos os sistemas de lazer da cidade, a gente tem que entender como é que isso vai acontecer, todos os sistemas de lazer da cidade, elas podem ser conflituosas. A gente tem que entender como é que isso vai acontecer, né? Porque e a grande questão, né? Então, assim, o que eu quero discutir com vocês hoje, né? Eu quero e a grande questão, né? Então, assim, o que eu quero discutir com vocês hoje, né? Eu quero tentar entender mais do que, né? Falar como é que está aqui em Ribeirão, contemporâneo. A gente pode, vamos chegar nisso lá no finalzinho, entender falar como é que está aqui em Ribeirão, a gente pode repensar, vamos chegar nisso lá no finalzinho, entender e as regiões, como é que a gente pode repensar as cidades, os cenários que estão sendo construídos, e as regiões a partir principalmente fora do Brasil, né? E aí, quando eu falo fora do Brasil, eu não falo só de Europa, não. Eu falo de forma geral, fora do Brasil. A gente, quando eu falo fora do Brasil, eu não falo estratégias que estão sendo construídas e adotadas para transformar a organização, estratégias que estão sendo a partir dos sistemas para transformar a organização. E aí que eu acho que na hora que a gente começa esse cidades a partir do território, a gente começa a enxergar possibilidades. E aí que eu acho que na hora que a gente começa esse então é por aí que nós a gente começa a enxergar possibilidades.
Então é por aí eu que vou trabalhar também, né? Nós vamos falar dos corredores verdes e no final nós vamos falar, vamos pensar nos eu vou trabalhar também, né? Nós vamos falar dos corredores verdes e no final nós vamos falar, por quê, né? Porque pensar nos corredores também associados a grande maioria dos corredores que a gente por tem. Por quê, né? Porque as cidades, a grande nossas, maioria né, dos da corredores América que a do Sul, gente eles tem estão associados em cidades aos corredores aqui nossas, né? Da América por uma do Sul, questão mesmo de modelo de ocupação urbana, né? Os rios e córregos, a gente está falando um pouquinho por uma antes, questão mesmo né, de modelo de ocupação urbana, né? Os rios e córregos, normalmente áreas que sobram da cidade, né? Tá? Que eles são normalmente áreas que sobram das vezes interessantes, leram, né, durante muito tempo, né? A gente já áreas que não estudaram são, isso na maioria das vezes, interessantes, leram, e hoje a gente está olhando para esses espaços que são os vazios que sobram, né, na verdade, dentro da cidade. E hoje a gente está olhando para esses espaços eles que são vazios, pode sobram, né, na verdade, dentro da cidade de forma diferente, urbana e regional a partir e eles da podem, a gente pode repensar numa transformação verdes também. Urbana e regional a partir da requalificação. Lembrando, né, que a gente quando fala de corredor verde, a gente fala de corredor hídrico. Lembrando, né, que a gente quando fala de corredor verde, tem que entender que esses elementos são parte de um sistema muito mais complexo. Ecológico, a gente tem que entender que esses elementos não dá para descolar de um sistema muito mais corredor complexo, de conectividade, então, né, de uma discussão de modelo dá para descolar a discussão. Então, para trazer essa discussão para cá, eu tenho que imaginar que só faz sentido dentro de um modelo de cidade. Para trazer essa discussão que a cidade é pensada como faz sentido dentro de um modelo de cidade, né? Porque a cidade é pensada sustentável, né, que a gente chama tanto, né? Ela tem que ser pensada como a cidade sustentável, né, que a gente chama tanto, né? Ela tem quando que você ser tem pensada como todos os sistemas, né? ambientais, humanos, quando você econômicos tem interagindo todos os entre sistemas, si né? de forma ambientais, planejada, humanos, né? econômicos interagindo entre onde si você de tem a forma planejamento planejada, e gestão integrada da cidade. Então eu coloquei aqui um esqueminha, né? Que Onde de você tem a planejamento e gestão integrada da que é cidade. esse sistema. Então eu coloquei aqui um esqueminha, né? Que de alguma forma dá para a gente entender cidade como é que o que é esse planejamento e gestão da cidade integrado, como ecossistema, onde você tem interação cidade, como sistema, planejamento e gestão da cidade integrado, onde você tem interação, e aí a partir disso você tem um equilíbrio energético, demográfico, quando eu falo do interno e externo, e aí a partir disso você tem um equilíbrio energético, um ciclo energético externo, quando eu falo do interno e externo, o que é um sistema, um ciclo energético externo, né? O que entra dentro da cidade. Então, combustíveis, que entram, eles energia, são sistemas em que você tem uma entrada de energia externa, eles são, né? E os sistemas ciclos em que energéticos você tem uma entrada de energia externa, externa, e a gestão interna os ciclos energéticos internos, tá? Quanto mais circular for isso, quanto mais a gente tiver um sistema de aproveitamento de energia quanto mais circular for isso, quanto mais a gente tiver um sistema de aproveitamento de energia dentro da cidade, e a proposta que eu faço aqui para vocês, né, pautada para a gente discutir isso, é que a gente e a proposta que eu faço aqui para vocês, né, pautada para que a cidade tem que ser construída a partir dessa definição, né, que essa frase aqui é que a cidade tem que ser construída a partir de dois autores, que é o Edgar Morin, essa frase e do aqui é uma Maturana. mistura. Não sei se vocês já conhecem, o conceito né? de dois autores, que é o Edgar Morin, na verdade, eles não são e da do área Maturana. ambiental. Não sei se né? vocês já conhecem. O Maturana né? era médico, eles, né? Ele eles, trabalha. Na verdade, eles não são da área ambiental. Né? Migrou para a discussão do pensamento complexo, e o Morin também. Migrou para a discussão do pensamento complexo, e o Morin também. Né? Ele era chileno, ele faleceu. E o Morin, pessoalmente, né? Ele era chileno, ele faleceu. Mas eles promoveram. Eu não sei se ele está vivo agora. Qual foi a contribuição deles, né? A grande Mas eles promoveram. Rediscutir a forma como a gente pensa, deles, né? A grande contribuição entender que o mundo ele se organiza a partir de sistemas como a gente pensa, né? Que é o que eles falam, entender que o mundo ele se organiza a partir de sistemas de pensamento complexo. Que é o que eles trazem essa questão, né? Eles falam o seguinte, a gente tem que entender pensamento complexo. E eles trazem essa questão, integrados. Eles falam o seguinte, os naturais e os humanos, né? A sociedade e o indivíduo. Que os sistemas eles são integrados, fazer uma gestão os naturais e os humanos. Da realidade, né? A sociedade e o indivíduo. Para você fazer uma gestão, a gente tem que lidar com esses sistemas de forma integrada, interligada. Não funciona. A gente tem que lidar com esses sistemas de forma integrada. A gente tem, né, a nosso favor, não funciona. Já dei gancho para outras. A gente tem, né, a nosso favor, viu, Rosa, que é uma que vocês podem trazer. Já dei gancho para outros a gente tem Rosa e a nosso favor para fazer trazer aí outras pessoas integrada, interligada. A gente tem uma escala mais nosso favor para fazer uma das integrada, interligada, né? E um estatuto vocês conhecem, Estatuto da Metrópole, todo mundo. Alguém conhece, não? Vocês já leram sobre isso? Um estatuto vocês conhecem, Estatuto da Metrópole, todo mundo. Da mesma forma que a gente tem o Estatuto da Cidade sobre isso? Estatuto da Metrópole, né? Que é uma lei mais recente
da mesma forma que a gente tem essa e é muito legal porque o que ela faz, né? Ela traz, ela obriga, né, as regiões, e é muito legal porque o que ela faz, ela traz de gestão pautados nos sistemas naturais. No caso metropolitanas, a terem instrumentos de gestão pautados nos sistemas naturais. De corredores, eu não posso, por exemplo, tirar, né, sem deslocar de corredores mais verdes na cidade, sem e aí tirar, né, sem deslocar, ele é poderoso porque ele já começa a fazer com que a gente mude o olhar, entenda, ele é poderoso porque ele já começa a fazer com que a gente mude o olhar, entenda essa gestão integrada, né, da cidade, dentro são mais importantes do que eles têm sido hoje, gestão integrada, né, das cidades, são mais importantes do que eles têm sido hoje, apresenta instrumentos de desenvolvimento urbano integrado, ele promove apresenta instrumentos de desenvolvimento urbano integrado, do macrozonamento, ela é importante, promove o plano de desenvolvimento urbano integrado, partindo dos sistemas naturais, para o macrozonamento, ela é importante e valorar os sistemas naturais, principalmente partindo dos sistemas naturais, para a gente poder entender um pouquinho e valorar os sistemas naturais, como isso pode dar certo, né? E aí eu vou trazer algumas referências de como isso pode dar certo, pessoal, né? O Yuri acho que vai lembrar, que eu já mostrei essa imagem para vocês, né? Quem já abrir o microfone pode falar, o Yuri acho que vai lembrar, que eu já mostrei essa imagem para vocês, né? Se vocês quiserem abrir o microfone, pode falar, viu, alguns casos, né, em que a questão dos sistemas naturais, né? A gente tem alguns casos, né, em que a questão dos sistemas naturais, né, urbano e regional, sistemas verdes, deram muito certo. Como base para dessa proposta do urbano e regional, né, que ele deram muito certo, como foi o caso dessa proposta do Fórum em Barcelona, conexão de sistemas naturais para poder propor, né, e conexão de sistemas naturais para poder planejamento urbano regional, né, da região metropolitana de Barcelona. Uma transformação do parte de uma estratégia macro, né, ele cria, identifica as manchas verdes, então ele parte de uma estratégia macro, né, ele cria, escalas, desde corredores grandes até corredores mais simplificados, nas diversas escalas, desde corredores grandes, mas escala mais aproximada da escala mais humana, simplificados, e a partir disso ele reorganiza mais aproximada da escala humana, as estratégias de a partir disso ele reorganiza, né, que é uma região metropolitana, as estratégias de aqui eu tenho outra imagem também, né, aqui de Adai, que é uma região metropolitana. A primeira, a grande rede, aqui eu tenho outra imagem também, né, aqui de Adai, organiza, propõe a primeira, a grande rede Esmeralda, né, que organiza, e aí a partir dessa rede Esmeralda ele vai criando outros sistemas também, né. E aí, a partir dessa rede, inclusive os corredores, ele vai criando outros sistemas são também importantes, né? Tem outras imagens, né? Inclusive os corredores. Se alguém, quem não acho que todo mundo já acessou esse material, né? Henrique, eu acho que ainda não conhece. Né? Se alguém, quem não, mas todo mundo já acessou esse material, que eu acho que ainda não conhece. Mas com o tempo, eu imagino que ele vai falar de integração, você vai conhecer. Né? A gente falou aqui, né? E quando a gente fala de integração, começa a falar, né, da integração de sistemas naturais urbanos, eles podem acontecer de diversas formas. Começa a falar, né, da integração de sistemas naturais urbanos, de planejamento. Eles podem acontecer de diversas formas. Desde o momento, essa imagem é muito legal, né? Processo de planejamento. Desde o momento, essa imagem é muito legal, né? Também é do fórum. Que eu tenho um curso d'água, tem uma rodovia, né, que passa lá desse curso d'água, tem um parque, um curso d'água, tem uma rodovia, né, que passa lá desse curso d'água, tem um parque, a minha paisagem, né, um sistema ali de várzea. Se a gente for imaginar ela na escala do pedestre, ela é integrada, paisagem, né, desde a cidade, né, da área urbana. Se a gente for imaginar ela na escala do pedestre, ela é integrada, desde a cidade, né, da área urbana, chega no Rio, que é um parque, aí você tem a área rural do lado. Então eu consigo imaginar que esse espaço tem a área rural do lado, é o espaço que é contínuo. Eu consigo imaginar que esse espaço, né, para o usuário, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente pensa nessa relação de integração entre sistemas humanos e naturais, quando a gente pensa nessa relação de integração entre sistemas humanos e naturais, o mapa e entender possibilidades, colar um pouquinho dessa conexão, aquele instrumento que é o mapa, se a gente ficar só no modelo bidimensional, que é o que a gente acaba fazendo como planejador, se a gente ficar só no modelo bidimensional, que é o que a gente acaba fazendo como planejador, a gente acaba numa escala que não é percebida através do mapeamento. Ela acontece como acontece nessa numa escala que não é percebida através do mapeamento. Uma barreira, como acontece nessa imagem. Essa rodovia, você olha essa imagem, mas na hora que você uma barreira, esse sistema suspenso, essa rodovia permite a esquerda, mas na hora que por baixo da rodovia você consegue garantir esse suspenso e permite essa permeabilidade por baixo da rodovia. Eu vou trazer alguns exemplos de possibilidade de integração entre sistemas naturais e humanos. Eu vou trazer alguns exemplos de antrópico.
possibilidade de integração entre sistemas naturais e humanos, porque, na verdade, acho que é mais fácil. A gente chama de antrópicos, viu? Mas a gente são modelos de cidades, porque, na verdade, acho que é mais fácil se apropriaram, né? Cidades ou regiões que são modelos de cidades que se apropriaram naturais para promover uma transformação urbana. Então, Rosa, Alexandre, quando eu falei que eu ia falar um pouco de Ribeirão, eu ia falar um pouquinho mais. Então, Rosa, Alexandre, eu trouxe que eu ia falar um pouco de Ribeirão, eu ia falar um pouco mais poder enxergar possibilidades. Eu trouxe nosso território. Casos para a gente poder enxergar Hamburgo, eu não sei se vocês sabem, né, mas Hamburgo é uma cidade que ela foi planejada. Hamburgo, eu não sei se vocês sabem, né, mas Hamburgo é uma cidade que ela foi planejada, já há muito tempo ela vem sendo planejada para tentar tirar, se reorganizar, motorizado individual, como base tentar tirar do território, o modal motorizado individual. A cidade toda foi planejada a partir de um sistema que chama Rede Verde. Né, que a cidade toda foi planejada, a partir de um sistema que chama Rede Verde, né, que está colocado na Prefeitura de Hamburgo. Se alguém quiser entrar, disponível, esse aqui é uma ilustração, tá? Tem um documento mesmo, como a gente tem um plano diretor de Ribeirão, esse aqui é uma ilustração, tá? Tem um plano de Rede Verde, como a gente tem um plano diretor de Ribeirão, aqui, para o plano diretor da cidade. Tem um plano de Rede Verde, da importância desse instrumento. Que é a base para o plano diretor da cidade. Essa Rede Verde, que não é recente, ela veio sendo construída, né? Já faz algumas décadas. Essa Rede Verde organiza a cidade a partir dos sistemas verdes, já faz algumas décadas, a partir dos sistemas verdes, organiza a cidade a partir dos sistemas verdes, e a partir dos sistemas verdes que são organizados. Então, eles entendem que essas conexões verdes, elas potencializam não só na criação de... Então, eles entendem que essas conexões verdes, elas potencializam não só na criação de conexão de pessoas, para poder se movimentar, usando mas também conexão de pessoas, criando integração entre vizinhanças diversas, usando sistemas verdes potencial, né? Criando integração entre vizinhanças diversas, lazer a esses espaços, tem esse potencial, atividades coletivas, associar um lazer a esses espaços, né? E esse sistema verde, ele foi ser construído também em graus diferentes. As grandes e esse sistema verde, ele foi construído também em graus diferentes. Só na calçada, com vias arborizadas, tem corredores que vão ser construídos só na calçada, com vias arborizadas. E esse sistema verde cobre 40% da cidade. E esse sistema verde cobre 40% da área urbana e rural. Tá? A cidade não foi só de área urbana, de área urbana que hoje várias cidades vêm seguindo. Mas é o modelo que hoje várias cidades vêm seguindo, né? Então, isso daqui, vocês imaginam se Ribeirão fosse assim, né? Se tivesse o plano diretor de Ribeirão dessa forma, vocês imaginam como um sistema Ribeirão fosse assim, tem mais verde do que o plano diretor de Ribeirão, vocês olharem dá para enxergar, né? Como um sistema tem mais verde do que se vocês olharem dá para enxergar, tá? Eu tenho todos esses sistemas conectados em diversas escalas, tá? E todos esses sistemas conectados essa é a proposta em diversas escalas. Né? Isso aqui, na verdade, é uma proposta que surgiu... essa é uma proposta para o meu doutorado. Na verdade, é uma proposta que surgiu do que eu trabalhei no doutorado. Ela resultou do meu doutorado. Na verdade, foi a proposta de utilizar uma metodologia, que é a ecologia da paisagem, foi a proposta de utilizar uma metodologia de áreas verdes urbanas, da paisagem, para promover a definição de áreas verdes urbanas. Sejam conectadas, tá? E aí, eu trabalhei com a Zona Leste de Ribeirão, conectadas, tá? Todo aquele eu peguei, eu trabalhei com a Zona Leste de Ribeirão, e aí eu propus a implantação dessa metodologia para a criação desses corredores, e aí que está um resultado, e aí eu propus a implantação dessa metodologia para a criação desses corredores, e aí que está um resultado, né? Os resultados, mapa geral, uma rede, depois tem as aproximações, mas só para dizer que mesmo Ribeirão sendo uma cidade, mas só para dizer hoje vai mesmo Ribeirão sendo uma cidade, falando besteira, tem um processo, a Rosa sabe melhor hoje mais 70%, aí mais 70% já da cidade já era área, a Rosa sabe melhor do que eu, urbana, mas acho que mais 70% boa parte já da cidade já era área, mesmo assim, urbana. Eu tenho estratégias que podem favorecer a criação de urbanização, mesmo assim, eu tenho estratégias que podem favorecer a criação. Pense que essas estratégias, elas, e o que é importante, que a gente já pré-definidas e pré-desenhadas, elas poderem acontecer. Eu não posso esperar já pré-definidas e pré-desenhadas pelo poder de aprovação. Eu não posso esperar de um loteamento para ir entrar com pedido poder de efetivar, aprovação, legalizar esse corredor, loteamento para ir que a prefeitura tem algumas poder estratégias, efetivar, legalizar algumas regras, mas eu não tenho o desenho, algumas estratégias, o mapa com os corredores verdes, algumas regras, mas eu já pré-defini desenho.
independente se a área tal, tem um mapa com os corredores verdes ribeirões, loteado já pré-definido. Independente se a área tal, não Curitiba, por exemplo, na década de 70, loteado foi feito não, o plano né? diretor, Foi Curitiba, por exemplo, de parques integrados. 70, quando foi feito o plano diretor, sequer estavam próximos de parques integrados. Mas já se criou um mapa, um desenho, sequer estavam próximos de ser loteados. Com essas áreas, já se criou um mapa, um desenho, aquilo ali, independente de se era com essas quem que era a propriedade, poder já tinha um destino ali, independente de se era a gente tem quem que era trabalhar com esse instrumento em já Ribeirão, tinha um destino pré-definido. Então, a gente tem. Eu vou trazer uma outra discussão, que isso aqui é mais recente, mas eu acho que é uma coisa muito, muito legal. Eu vou trazer uma outra discussão, que isso aqui é mais recente, mas esse material é uma coisa muito, muito legal. Foi na época da pandemia, então por isso que eu acho que é legal a gente trazer. Esse material foi produzido, foi feito um estudo em Milão para tentar entender, né, qual que era a relação, como é que a cidade. Foi feito um estudo em Milão para tentar entender, né, qual que era a relação, moradores de Milão, e qual que era a relação as áreas verdes, né, entre os moradores de Milão, porque as áreas verdes, né? E as áreas, como eu falei para vocês, elas são de proximidade, elas promovem, além da questão da aproximação do homem, como eu falei para vocês, natural, elas são mas também espaços que elas promovem, social, além da questão da aproximação do homem, fizeram um mapeamento natural, mas também integração social. Né? E eles mapearam, fizeram um mapeamento. A escala do vermelho para o verde é o seguinte: as áreas mais vermelhas são aquelas áreas onde tem menos integração. A escala do vermelho para o verde é o seguinte: as áreas mais vermelhas são aquelas áreas onde tem menos integração entre as pessoas e as áreas verdes. E o verde, quando isso acontece, menos áreas verdes por habitante, ou elas são sempre na periferia. E o verde, quando isso acontece de forma mais eficiente. Uma relação positiva sempre na periferia entre distância e quantidade de áreas verdes e pessoas. Uma relação nessa área vermelha, isso não entre acontece, distância e quantidade de áreas verdes e pessoas. Tirando essa área vermelha, isso aqui, né? não acontece. Né? Então, tirando o que eles fizeram? Eles, a partir disso, eles propuseram um mapa de potencialidade. O que é isso? Então, o que eles fizeram? Eles, a partir disso, eles propuseram um mapa de potencialidade. Mais potencial para criar novas áreas verdes, para se mais potencial para criar sistemas verdes, novas áreas verdes, ou para se repensar, que é o que a gente viu na outra imagem, né? Então, esse sistema, esse anel vermelho é basicamente onde que é o que a gente viu na outra imagem, né? Então, esse sistema, esse anel vermelho é basicamente onde a gente mais deveria estar colocando verba, né? O poder público de Milão, daí onde a gente deveria estar colocando verba para poder de Milão, aí deveria fortalecer essa comunidade investindo para poder aproximá-las mais dos sistemas naturais, fortalecer essa comunidade que está nessas áreas e aproximá-las mais e aí, sistemas naturais, eles colocam, eles vão criando uma documentação de implantação e eles definem os bairros, né? Eles vão criando necessidade urgente de promover e facilitar de implantação e eles definem os bairros, né? Então, necessidade urgente de promover promover e propõem um aumento de 824 mil metros quadrados, né? E eles propõem novas áreas um verdes aumento na de cidade. 824 mil metros quadrados, né? Tá? De novas áreas verdes na cidade. Então, dentro dessas zonas que a gente da discussão mais ampla, vindo para a discussão dos sistemas, então, saindo disso da discussão mais ampla, vindo para a discussão, fala um pouquinho dos corredores verdes associados a corredores híbridos, que é uma grande pegada, né? Então, a gente tem hoje um processo de transformação associados a corredores híbridos, ontem que é uma fizeram uma leitura, né? De um processo de transformação. Ontem à noite, nos fizeram uma leitura, né? De um projeto falando sobre ontem à noite, né? O Escape ainda, mas eles falaram sobre mas o projeto mais importante, o primeiro grande projeto Escape, né, que é o Red Ribbon, mas o projeto mais importante, o primeiro grande projeto um olhar novo, que é o Red Ribbon, uma recuperação de uma área urbana degradada, um olhar novo que era associado ao Rio, uma recuperação de uma área urbana degradada, que era a recuperação dos sistemas naturais, mas também pudesse potencializar a releitura não das só a pessoas recuperação dos sistemas naturais, mas também a gente já a releitura das pessoas está vendo de forma diferente, mundialmente falando, a relação da cidade está vendo de forma diferente. Estamos propondo estratégias e ações para a relação da olhar para esses rios, né? E estamos propondo estratégias e ações para que a gente possa olhar para esses rios, né? Sistemas que são como formadores, né? Dá o valor que a gente tem, né? São base para a existência formadora da cidade que a gente está. Eu trouxe como exemplo para a existência humana, que é esse projeto maravilhoso. Eu trouxe como exemplo aqui o Red Ribbon, né? Que é esse projeto maravilhoso. O Mingu, que os meninos apresentaram ontem, então isso aqui antes, né?
E depois, o Mingu, então, que os meninos apresentaram com a questão da recuperação do curso da água. E depois, então, e das áreas também trabalha com a questão associadas a esse curso, mas sempre pensando não só na questão e das de áreas controle associadas de enchentes, mas também de mas sempre apropriação pensando não só na questão do rio, de controle de enchentes, mas também de apropriação. Que trouxe um projeto que é muito legal, que é o Corredor Verde de Cali, que também está. Trouxe um projeto que é muito legal, que é o Corredor Verde de Cali, de espaços que também está integrados a partir uma proposta de criação de dois corredores, um hídrico e o outro integrados a partir, mas a ideia é promover um hídrico e o outro que era o ferroviário, sistema verde integrado. Mas a ideia é promover em Cali possibilitasse junto a isso a criação de equipamentos também de lazer. Que eles criam, a gente faz uma gestão junto a isso, a criação de equipamentos também transversal. Eles criam, eles a gente faz uma gestão nesses corredores da gestão de água, transporte, gestão urbana. Eles valorizam nesses corredores a integração da gestão de água, transporte, a gestão da água eficiente. Eles valorizam a paisagem e patrimônio. E eles trazem promovem de associação a de gestão da água, a fauna para requalificar. E eles trazem a fauna urbana de associação de vegetações a fauna para requalificar a fauna urbana também. Algumas imagens ao curso aqui algumas imagens da água. Né? Algumas imagens ao curso passando ali. E aí, né? Vamos falar de Ribeirão, né? A última imagem. Estou falando demais, e aí, gente? Como é que tá aqui? Vamos falar de Ribeirão. Falando demais, a última imagem. Estou falando demais, gente? Como é que tá aqui? Não, tá ótimo. Estou falando demais, Rosa? Tá ótimo, pode continuar, Marcela. Esse é o último mapinha, eu vou... Tá ótimo, pode continuar, Marcela. Tá bom? Esse é o último mapinha, depois eu vou falar. Isso aqui é um mapa que o Ribeirão Menos 3 fez, que é legal, mas gostoso é conversar. Mapa ambiental urbano. Isso daqui é um mapa que o Ribeirão Menos 3 fez, definido de mapa ambiental urbano. Onde tudo que hoje é, o que eu tenho? Eu tenho manchas onde eu tenho. Por lei as diretrizes viárias são, tudo bem? O que eu tenho de corredor hoje? Eu tenho manchas onde eu tenho. As diretrizes viárias, basicamente, eu tenho o que eu tenho de corredor hoje? Na hora que eu olho, os viários eles são mais eles estruturam muito mais a paisagem do que os outros sistemas. Eu tenho alguns corredores verdes, eles estruturam muito mais a paisagem do que os outros sistemas. Mas eles são eu tenho alguns corredores verdes, e eu tenho algumas estratégias de proteção de manchas, eles são fragmentadas. São as EPs. E eu tenho algumas estratégias de proteção de manchas. Mas na hora que eu enxergo, eu olho para essa imagem, são as EPs que estão colocadas aqui. Eu não consigo entender. Mas na hora que eu enxergo, eu olho para essa imagem, estratégia de conexão. Eu não consigo entender ainda dos sistemas verdes uma estratégia de forma de estar protegendo os recursos dos sistemas verdes, não como uma forma de estar transformação, protegendo os recursos, da gestão do espaço urbano, que vai promover uma o que eu quero dizer? A gente tem um instrumento de gestão do espaço urbano, a gente tem. Então, mas esse instrumento, o que eu quero dizer? Ele ainda um instrumento de gestão como uma estratégia de resolver, ele ainda ele é pensado como uma estratégia de resolver aqui, né? A gente não tem um instrumento que vai promover, por exemplo, uma reestruturação que estão colocados a partir aqui, dele, né? A gente como não tem um aconteceu, por exemplo, que vai promover, por exemplo, e essa mudança que eu acho que a gente tem que a partir dele, como propondo, aconteceu, por exemplo, tem que estar promovendo, né? E essa mudança que eu acho que a gente tem que começar a entender, tem que estar promovendo, Ribeirão mudar o parte foco, né? A gente tem mais amplo, que começar a entender macro, né? Ribeirão acho que a parte de um sistema muito da mais metrópole vai obrigar a gente a fazer macro, né? E eu acho que a ambiental da metrópole vai obrigar a gente repensar a cidade dentro desse novo modelo ambiental. A gente não pode olhar e aí repensar a cidade pro dia seguinte ou pro passado. Então a gente não pode olhar exatamente que a gente pode criar estratégias pro dia seguinte pensar Ribeirão passado. A gente tem que imaginar daqui a 20, 30 anos, a gente pode criar estratégias e aí para pensar Ribeirão, a gente tem num que cenário daqui a 20, 30 anos, da cidade. E aí mudar a partir dos sistemas naturais, que é o que está acontecendo em vários lugares do mundo. E dá para fazer, tanto dá que a gente viu que é o que está acontecendo em vários lugares do mundo. E dá para fazer, tanto dá que a gente a primeira etapa foi implantada, que é menorzinha, e eles estão em via de começar a implantar a segunda. A primeira etapa foi então é um país que é da América do Sul, e eles estão em via de começar a implantar a segunda. Tem problemas aí econômicos, então é um país que é da América do Sul, se movimentando nesse sentido. Como nossa, que tem problemas aí econômicos. O que eu acho, né, assim, mas que a gente tem em termos geral, né, que a gente tem que mudar. O que eu acho, né, assim, que a gente tem em termos geral, né, que a gente tem que mudar. Que a gente né? Para que isso aconteça, parar a gente tem que mudar alguns paradigmas. A gente para de pensar difícil, mas a gente tem que sempre entender que toda ação que a gente faz, a gente para de pensar difícil no meio
sempre entender que toda ação que a gente faz, no meio, coletividade, ou na cidade, coletivo, ele deve ser mais importante do que o individual. Coletividade, se eu vou priorizar o transporte coletivo, ele deve ser mais importante do que o individual. A questão de arborização urbana, se eu for priorizar o transporte coletivo, porque isso vai melhorar a qualidade de vida da população como um todo, a questão de arborização tem que ser o modelo que eu tenho que adotar, porque isso vai melhorar a qualidade de vida da população como um todo. Então, esse tem que ser o modelo que eu tenho que adotar. O individual, ele tem que ser eficiente, então, pensado como algo que vai estar... E o individual, ele tem que sempre... Então, é uma mudança de paradigma que não é fácil, que vai estar aquém disso. Dificuldade é uma mudança de paradigma que não é fácil, né? Não consigo. A coletividade nunca foi o elemento chave da nossa organização social. Não consigo. A coletividade nunca foi o elemento chave da nossa organização social. Responsabilidade ambiental. Mas a gente tem que mudar. Não como entender a responsabilidade não como algo que é imposto, né? Mas a gente tem que entender que a questão ambiental ela é não como algo que é imposto, né? Mas a gente tem que entender que a questão ambiental ela é parte das demandas tem que ser cada vez mais. A gente é responsável pela forma como a gente vive, né? Das demandas a gente participou, a gente é Paola coordenou pela forma como a gente vive, né? A gente participou, a Paola que coordenou a coordenação de uma certificação, né, de mudança climática que teve, eu participei desse processo junto com a Paola, e assim, a gente, né, cada vez mais que teve, eu participei desse processo, que é a questão de responsabilidade ambiental, todos os níveis, ela tem que ser que é a questão de responsabilidade ambiental em todos os níveis, ela tem que ser, porque senão a gente não consegue caminhar, isso desde o nível do indivíduo até o gestor, porque senão a gente não consegue caminhar. Pensar que o planejamento para dar certo, do indivíduo até o gestor, pensar esses sistemas verdes dentro da cidade, pensar que o planejamento para dar certo, para uma gestão, repensar esses sistemas verdes do urbano tem que ser coparticipativo, mas de forma efetiva, uma gestão, né? Do urbano tem que ser coparticipativo, mas todo mundo tem que se envolver. Né? Todos temos responsabilidades e todos temos direitos. Todo mundo tem que se envolver, né? Então a gente tem que ter um sistema de responsabilidade que permita que isso aconteça, porque não é fácil, né? Então a gente tem que ter um sistema que permita que isso aconteça, porque não é fácil, eu já fui mais envolvida, eu já estou mais afastada, mas a Rosa, eu sei que ela se envolve com um monte de coisa, eu já fui mais envolvida, não é uma coisa que é fácil, mas a gente tem que caminhar para participar, não é uma coisa que é fácil, participativo, mas a gente tem que entender que as ações, né, elas têm que ser multidisciplinares. O que é isso? Entender que as ações, né, elas têm que ser multidisciplinares. A gente é o que acontece, né? Ribeirão Preto, não dá para pensar os planejamentos de forma separada, associado a sistema de transporte, é o que acontece, né? Ribeirão Preto, eu tenho planejamento de sua adaptação, então eu não tenho um mapa que me diz qual é a relação que eu tenho, por exemplo, o planejamento dos assentamentos, eu não tenho um mapa que me diz qual é a relação das áreas de por exemplo, normal, dos assentamentos, com sistemas verdes da cidade, que tem tudo a ver. Né? Por que tem a ver? Com os sistemas, muitas vezes essas ocupações elas vão estar em fundo de vale, né? Por que tem a ver? Segundo, que muitas vezes essas ocupações elas vão estar em fundo de vale. E segundo, que uma comunidade você como essa, um sistema verde ele pode potencializar a produção de alimentos, ele pode, esse sistema verde ele pode potencializar a produção de alimentos, potencializa, ele pode a qualidade de vida dessas comunidades. Mas eu não tenho essas informações. Potencializa, né? Os sistemas de planejamento hoje, mas eu não tenho essas informações, porque os sistemas então, são algumas questões que eu trouxe que eu acho que a gente pode conversar em cima delas, mas aí eu vou abrir então são algumas questões que eu trouxe que eu acho que a gente pode conversar em cima delas, mas aí eu vou abrir para discussão. Vou parar de compartilhar a minha tela